Olá, hoje a gente vai falar sobre a independência dos Estados Unidos. E a primeira pergunta que se faz geralmente é: por que trabalhar Estados Unidos se a gente está no Brasil? Primeira coisa que a gente precisa saber é que os acontecimentos não são isolados no espaço-tempo, né? Os acontecimentos históricos não se fixam geralmente só num lugar. Eles influenciam outros fatos em outros lugares, né? O mais importante disso, da independência dos Estados Unidos, é que ele vai influenciar diretamente acontecimentos como a Revolução Francesa e também as próprias independências latino-americanas, né? Então, esse fato gera e influencia e interage com outros fatos. Segunda questão importante é que ele é o primeiro movimento efetivo do mundo baseado, influenciado pelo iluminismo. Lembrando que o iluminismo era um movimento intelectual que a gente vai ter, em que se vai criticar a presença do Estado, da Igreja e o Estado juntos, vai criticar o absolutismo real, vai criticar a presença dessa igreja dentro do Estado e vai buscar maior razão, né? Tipo, a limitação dos poderes do rei, etc. Então, para a gente entender a independência dos Estados Unidos, geralmente a pergunta primeira vem: gostaria tanto que o Brasil fosse colonizado pela Inglaterra, a gente seria igual aos Estados Unidos. Mentira! Outros países que foram colonizados pela Inglaterra não tiveram a mesma desenvoltura, pelo contrário, né? E aí a gente tem uma questão interessante nos Estados Unidos, que é uma colonização um pouco diferente. Lá, a região norte-americana, a região estadunidense, que vai ter a colonização, vai ser as 13 colônias, né? Que fica ali na região do litoral oriental dos Estados Unidos, ali banhado pelo Oceano Atlântico. Ali a gente vai ter 3 pedaços de terra que vão ser colonizados pela Inglaterra. Só que essas 13 colônias vão ser bem diferentes a colonização entre elas, tá? No início, né, na parte sul, a colonização vai ser bem parecida com a do Brasil e com outros lugares, né? A gente vai ter, por exemplo, uma colônia de exploração. A gente vai ter toda aquela questão da plantation, que é a monocultura de um produto, que no caso era o algodão. A gente vai ter os grandes latifúndios, ou seja, grandes propriedades de terra, né? E a gente vai ter a mão de obra escrava negra africana. Então, eles vão manter basicamente o mesmo sistema que Portugal manteve aqui, o pacto colonial e todas essas questões. A questão é, nas colônias do norte, essa questão vai ser um pouco diferente. Que tipo de diferença a gente vai ter? Eles vão ser colônias de povoamento. Pelo clima ser muito parecido com o da Inglaterra, o que desfavorecia a exploração e tudo mais, a gente vai ter uma colonização mais de povoar, vamos morar por aqui, vamos montar uma nova Inglaterra. Então, isso geralmente a cidade tem Nova York, né? Que é uma tentativa de recuperar a terra que ficou para trás por N motivos: perseguição política, religiosa, vontade de recomeçar a vida, de tentar uma coisa nova. Esses são os movimentos, os sentimentos que são moldados por esse
por essa nova população que está chegando. E aí, o que a gente vai ter é essas 13 colônias, né, principalmente as colônias do norte, vão estar muito tranquilas com a Inglaterra, porque ela não vai efetivar uma colonização, ela vai deixar eles meio que de lado, meio um certo descaso com essas colônias. O que muda a partir da Guerra dos 7 Anos, né? Com a Guerra dos 7 Anos, o que acontece? A gente tem um grande prejuízo financeiro, né, para a Inglaterra. Os colonos participam efetivamente, já que era por um território da onde eles estavam, daquele continente. A Inglaterra e a França estavam brigando por um território da América do Norte. E aí, a Inglaterra resolve que é a hora dela resgatar o investimento, e aí ela precisa de dinheiro, então ela vai buscar nas colônias sob forma de algumas leis e impostos que ela vai colocar. As principais leis que ela vai, colocar e que vai gerar revolta nessa colônia vai ser a chamada lei do chá, lei do selo, né? E a lei do açúcar. Ela vai taxar esses produtos, ela vai dizer que você só pode comprar de mim, né? E aí a lei do selo você só pode escrever jornal, só pode fazer as coisas a partir de um selo que eu vou dar. Então você vai ter que me pagar para eu te ceder esse selo e tudo mais. E isso vai gerar uma revolta absurda da colônia, porque você vai encarecer os produtos, você vai tirar a autonomia desses colonos que se acostumaram a ser autônomos, a fazer o que bem queriam naquele momento, não prestar tanto depoimento e tanta tentativa para Inglaterra. Então, basicamente, o movimento da independência ela vai ser liderada pelos colonos do norte, tá? Que vão se reunir e vão inicialmente não buscar a independência, né? O primeiro congresso da Filadélfia, ele vai ter a ideia de simplesmente fazer com que ela reveja essas taxas, esses impostos, que as coisas não eram assim, o que a Inglaterra não vai aceitar e vai piorar, né, a relação com a sua colônia. Ela vai aumentar ainda mais a quantidade de impostos, de taxas, vai fazer as chamadas leis intoleráveis, que é uma série de leis que vai literalmente acabar com a autonomia dessa colônia, os colonos serem obrigados a hospedar, a alimentar e tudo mais os soldados ingleses que estavam cada vez mais presentes no território. E aí a gente vai ter uma segunda reunião, e agora já é uma reunião pautada na independência. A gente vai proclamar a independência, a gente não aguenta mais ser colonizado por essa Inglaterra. E a gente vai ver os grandes caras, né, da história americana, que geralmente estão na nota de dólar, George Washington, Thomas Jefferson, né, se envolvendo nessa questão, e eles vão proclamar a independência. Um problema, a Inglaterra não aceita, e aí a gente vai ter uma guerra entre Inglaterra e Estados Unidos, que os Estados Unidos ganha porque foi também ajudado pelas duas nações que não gostavam da Inglaterra naquele momento e que tinham uma certa rivalidade, que era a França e a Espanha. Então, a independência dos Estados Unidos, ela
ela é moldada por todo esse contexto, né? E no final, quando eles finalmente conquistam a declaração, né, de que a declaração da própria Inglaterra de que eles eram independentes, eles finalmente colocam, né, em prática os ideais iluministas, no caso, na elaboração da sua Constituição, né? A toda a declaração da independência tem uma questão muito forte do iluminismo. E aí, quando eles se tornam um país, né? Eles se tornam um país, que é os Estados Unidos da América, com um regime federalista, ou seja, autonomia dos seus estados. Cada colônia vira um estado, porém com uma certa autonomia para realizar o que pudesse, né? O que quisesse.